Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Voltamos, gente! Vamos para a segunda parte desse nosso podcast, falando de plantas e energia das plantas e como ela ajuda na nossa vida. A gente estava falando de algumas ervas, a Adeli até contou uma história pra gente de uma pessoa que fez uso de uma erva, né, para dores, e ele melhorou, né? Antes ele tomava alguns medicamentos e melhorou. Mas a gente também tem que ter muito cuidado com isso, né? A Elaine pode explicar para a gente um pouco melhor quais são os cuidados que nós temos que ter para ter esse consumo com a erva na parte medicinal. Você pode explicar para a gente, Elaine, por favor? Uma coisa que eu quero falar, tudo que a Adeli está falando, realmente ela é uma especialista no assunto. A Adeli é enfermeira e ela é pós-graduada em fitoterapia, tudo, e é uma estudiosa realmente no assunto. Então, óbvio, essas receitas que ela dá de tintura e tal, porque ela é uma especialista e é formada e ela tem credencial para isso. Nunca ninguém vai se medicar sem ter conhecimento e sem ter um embasamento. E também outra coisa que nós falamos, a alopatia é uma coisa importantíssima na nossa vida. Você tem que ter o seu acompanhamento médico, você tem que realmente ter esses cuidados com a saúde e tem que procurar sempre especialistas que ajudem nisso, que tem que saber. Hoje nós temos que aprender a viver, porque tudo nos foi dado para nós vivermos, as plantas para tratar, para nos alimentarmos, para nós não ficarmos doentes e para nós sararmos. Mas para isso nós temos que ter conhecimento e não realmente desprezar os medicamentos alopáticos quando precisa e também sempre estar apoiado por um médico, né? Isso, sempre acompanhando, porque quem dá diagnóstico é médico. Né? Só quem é capacitado para dar um diagnóstico é médico. Então, em cima do diagnóstico que a pessoa te traz, aí sim você vai ver as plantas que você pode utilizar para escrever, mas que nem a Elaine falou, você não pode sair prescrevendo. Você tem que ver, porque o que acontece muito é as pessoas saírem prescrevendo, indicando aleatoriamente, né? Eu atendi uma pessoa outro dia que ela estava passando mal e ela não sabia o que tinha acontecido. Eu falei, mas você estava bem, no meu trabalho isso, né? E aí eu falei, mas o que você fez diferente? Ela falou, tomei um chá de uma planta que tem ali na rua, uma árvore, porque falaram para mim que era bom para diabetes. Eu falei, mas qual planta? Ela não sabia a planta, ela não sabia o nome, mas ela tomou um chá. Só que para ela não fez bem. Então deu vários sintomas nela. Então, isso que a Elaine está falando assim, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque a gente adora indicar as coisas para as pessoas, né? Mas a gente precisa saber ter propriedade, né, daquilo que você está falando, saber se a pessoa tem alguma outra complicação. Por exemplo, eu nunca indico nada, por exemplo, para gestante. Não prescrevo nada para gestante, porque é um ser que está grávido esperando outro ser e você não sabe. Então, eu não prescrevo nada, porque tem plantas que podem ser abortivas, né? E trazer até malformação para o feto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O que você está falando é extremamente importante, porque imagina só, eu acho que, não sei se o manjericão tem efeito do quê? Ele ajuda em quê, por exemplo? Manjericão, principalmente no sono. No sono. Aí, ó, perfeito manjericão pro meu exemplo. Não, o meu exemplo. A Elaine, ela tem insônia, tá, gente? Ela tem insônia mesmo. Aí eu chego pra ela e falo assim, Elaine, melhor coisa pra insônia é manjericão. E a gente sabe que ela não pode. A gente sabe, né? Vai ver que ela não sabe que ela é alérgica a manjericão. Então, isso é importante. Tudo bem, a gente às vezes quer ajudar, né? A gente quer ajudar a pessoa a falar, olha, eu tomei isso aqui, fez bem, vai, toma, né? Mas não fez de maldade, depende. Você quer ver uma coisa? Pra mim, eu adoro chá de hortelã. Adoro assim. Mas o chá de hortelã, pra mim, eu tomo uma xícara que eu tomo, mas eu começo a ficar zonza, não sei se ele abaixa a minha pressão, eu não sei o que, depois passa. Aí eu tava conversando com uma amiga, né, e ela tava falando assim,
Aí outro dia ela não toma nada. A minha filha falou, mãe, toma um chá aí de hortelã pra ficar melhor. Ela falou, Deus me livre, eu tomei aquele, depois eu fiquei tão tonta. Baixou a pressão. Baixou a pressão. Então, assim, fala assim, não, e ela tem pressão alta, mas quando que abaixa pra ela ficar tonta, né? Então, é igual um outro detalhe, é você conhecer o nome científico da planta. Isso é muito importante, porque, por exemplo, nós temos uma planta que chama erva de São João. Erva de São João, nós temos o hipérico, que é chamada também popularmente de erva de São João. E nós temos ela. o agerato conizoide, que também chamada de erva de São João. Só que o hipérico é usado para crise de ansiedade, para depressão, para problema, como um psicotrópico, né? Ele é utilizado. Já o agerato não, ele é utilizado na hipertensão, ele é um anti-inflamatório, ele é utilizado para dores. Então ele tem outras finalidades. Utilizado para a parte genital genital mulher, feminina. útero. Então ele tem outras finalidades. Só que popularmente, então você pode chegar para mim e falar, olha, Deli, eu tenho um pé de erva de São João lá em casa. Poxa, você tá com um problema aí de menopausa, alguma coisa? Toma esse daqui. E às vezes o que você tem não é o hipérico. É outro. Entendeu? É que nem a erva Santa Maria, né? Tem, na Bahia a erva Santa Maria é rasteira e o nosso aqui é compridinha, E tem né? lugar que chama... Não, boldo, tem boldo com folha grossa. Você ia falar mesmo. Isso. Diante de toda essa informação, assim, se eu tô querendo me introduzir para começar a tomar chás, né? Não tenho nada assim a princípio que está me incomodando. Eu posso começar a tomar alguns tipos de chás e não tem problema nenhum? Como é que funciona? A pergunta para as duas, tá? Aí vocês tiram para o ímpar. Deixa ela primeiro. Não, você pode tomar, só que vamos supor, você pode variar, não tomar, vamos supor, vou tomar chá de hortelã todos os dias. Não, você pode tomar chá de hortelã hoje, amanhã você toma uma camomila, são plantas que você pode, ou a melissa, né? Fica observando. Fica observando, isso. E também dá uma olhadinha na especificação Isso. dela. Entra lá no Google, E fala dá uma melissa, pesquisada. sabe? Mas faz umas 5 pesquisas pelo menos, porque uma só não dá certo, né? Mas porque assim, por exemplo, a melissa ela baixa a pressão e ela dá sonolência. Então vamos supor que durante o dia eu preciso trabalhar, eu preciso ter energia, eu vou tomando a melissa. Ela vai me dar uma moleza, então eu não vou estar tão ativa. Agora, se eu tomar um alecrimzinho assim, eu vou estar meio legal. Aconteceu isso comigo. Lembrei de uma coisa, um dia tava frio lá no trabalho e o pessoal lá tem lugar que a gente planta, né? Aí fizeram um chá de melissa. Tem um pé de melissa lá. Nossa, eu adoro. O cheirinho chegou na minha sala, aquele cheirinho. Eu falei, gente, fui lá, lotei uma caneca. Nem lembrei dos princípios ativos da melissa, né? Gente, começou a me dar uma soneira, eu não aguentava, eu começava a digitar e atender o paciente. Aí que eu fui lembrar que foi a melissa. E é assim, não pode, né? Sim. Então você tem que estudar, que nem uma camomilazinha, vai tranquilo. Você pode, só que ela dá sono. Então à noite você pode tomar. Durante o dia, você não exagera, nada é exagero. Então assim, o máximo de xícara de chá, 3 xícaras por dia. É sempre uma colher de sobremesa da erva, né? Se ela for seca, né? Põe um pouquinho para uma caneca d'água e pronto. Nossa, olha como a gente... E você intercala, né? Por exemplo, você não vai tomar um chá de cavalinha, que é diurético, à noite. Você vai passar a noite inteira no banheiro. Vai. Eu sugiro tomar até umas 7 horas da noite, dependendo de qual você vai tomar. E no senão caso você é passa a muito noite no banheiro. concentrada. Tem que ser pouquinho. A erva sempre tem que ser. Vou tomar mais porque vai dar maior efeito. Não é assim que funciona. É verdade. Eu tomo muito chá de gengibre. Eu adoro chá de gengibre. Porque ele me esquenta. Eu não ponho pinga nem nada, né? É só o chá mesmo. Não quentão, é só um chá mesmo. Propriedade termogênica. Né? Então, e eu tomo muito chá de gengibre. Só que assim, que nem você falou, você tem que pôr um pouquinho. Não, eu pego a raiz do gengibre, ralo ela inteira e faço. Então você vê, olha só, né? A gente não tem noção, né? E isso é muito perigoso. Né? Então, acho que é por isso que sempre... O gengibre, conforme
se você for hipertenso, ele sobe porque você Então. né? Você não pode tomar ele contínuo. É, senão não ele pode. vai... Não, eu faço 5 litros e vou tomando durante o dia. Nossa senhora. Então, Ele é um termogênico. ele é um né? termogênico. É que nem a salsinha, né? Você fala, nossa, que é uma coisa mais inofensiva do que a salsinha? Toma pra você ver um monte. Você vai ficar tralalazinho, vai ficar meio sonolento, vai fazer xixi o dia inteiro, a noite inteira. Então, Ou seja, nada que é demais não É é, bom. bom. Tudo é ponderado. E sempre ter conhecimento. Tem que ter tem que ter conhecimento. O conhecimento. máximo de E conhecimento é parcimônia. melhor. Vamos lá na ponderação, tudo na dose certinha. 3 xícaras de chá por dia tá bom demais. E E a planta ela é tão perfeita que você pode usar ela de várias formas, né? Porque você pode tomar ela em chá, você pode usar uma tintura, você pode tomar ela em cápsula, você pode fazer um banho, né? Olha, que Um maravilha. descarrego que o pessoal você pode fazer um óleo, né? Passe um com passe com Olha, ela, que você legal. pode fazer um escaldapé relaxante, você pode fazer um emplasto, você tá com uma dor, você usa ela na estética, né? Outro dia eu fiz uma máscara de babosa, né? Olha como ela tá mais linda. Olha como eu tô mais jovem, tá vendo? Ela parece, feia, nem você parece, Ela tava tão enrugada semana passada. parece, que eu já Olha, tenho tá 80 anos, vocês 30 em acreditam? cada perna. Tá que nem eu, 30 em cada perna nos braços. Os braços, nossos braços. Então, ela é muito perfeita, porque você pode usar ela como aromaterapia, né? Aromaterapia. Nossa, aquele cheirinho dela é uma delícia. Tem, Os óleos tem umas essenciais. coisas que vocês podem usar já de pronto, que não faz mal pra ninguém, que é excelente. Pegar um galinho de arruda por debaixo do travesseiro e deixar lá uma noite, né? Aquilo já vai dar uma equilibrada na energia de vocês, equilibrada no ambiente mesmo. No outro dia jogou na privada e dá descarga e manda ela embora, né? Pode fazer isso durante 3 dias, que é uma coisa que não faz mal pra ninguém e faz bem. E a arruda também serve para quem tá com problema nos olhos, irritação. Você dá uma fervida na arruda, uns 3 galinhos para uma caneca dessa assim, de água. Dá uma fervida, deixa esfriar, põe na geladeira, deixa ela ficar bem gelada. E aí pega o algodão limpo e põe nos olhos, né? Não é para beber não, é para pôr no arruda, não se bebe, tá? Põe nos olhos, joga aquele algodão fora, põe outra compressa. Isso é uma beleza. E deixa os olhos bem bonitos. Olha Tira a as delícia. rugas, Olha só, Ela fez a máscara. Ela fez a máscara de babosa e pôs a ruda no olho, entendeu? maravilhoso. Ela tem 95 anos. Olha como ficou jovem. Olha como ela é conservada. Maravilhosa! O picão preto também é bom nessa questão da estética, né? A Elaine deu uma dica aqui de Uma receita. receitinha. Eu vou passar uma também, que eu acho que também ela é bem interessante para as mulheres na menopausa, né? Que é uma coisa que incomoda bastante as mulheres, que muitas pessoas já conhecem, que é os efeitos da folha de amora, né? Que você pode tomar tanto chá, porque ela é rica em flavonoide. O flavonoide, ele regula, um dos princípios ativos dele, né? Dos benefícios dele, além de ser anti-inflamatório, antioxidante, ele regula os hormônios, né? Então, ele vai agir na regulação do estrógeno. Então, para as mulheres, na menopausa, você pode tomar ela em tintura ou em chá, que ajuda bastante a melhorar os sintomas da menopausa. Você tá falando do picão? Não, Da folha da amora. É com o São João ou só a folha de amora? Com o São João potencializa mais ainda, é ótimo. Beber o São João, fala o nome científico, pra turma já fazer, porque ele é O tão age- bom pra menopausa, mas também pra ovários policísticos. É o erva de São João, a Gerato conizoide, né? Depois a gente pode até colocar escrito lá, né? E até a foto da plantinha, a porque foto da assim, tem que saber plantinha. identificar a planta. Exatamente. Mas vai como chama? Botica. Numa botica. E manda manipular, né? Manipular, Porque- mas tem que falar o nome científico, porque ele pode, você vai falar São João, ele pode pôr o outro, então tem que falar o certinho. Então, o agerato conizoide, você sempre tem, porque já aconteceu isso comigo. Eu pedi para manipular, e aí eu peguei, depois que eu mandei manipular, eu falei, qual que você manipulou? É com agerato? Ele falou, não, é com hipérico. Eu falei, perdi a forma, porque não era o objetivo era totalmente diferente. Então, a gerato conizoide você pode manipular junto com a amora. Você pede, eles fazem a tintura, né? Que para quem tem ovário policístico, quem tem cólica, Isso, sabe? é ótimo. Nossa, é excelente. E Muito para bom mesmo. quem tá na menopausa, nossa, Melhora muito bom. muito os sintomas. Eu tenho prescrito bastante E deixa eu
eu queria enfatizar uma coisa aqui, que a gente está falando de planta, a gente está falando das receitas que vocês estão passando, que são riquíssimas, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre os cuidados que eu tenho que ter para usar a planta, entende? Porque assim, ó, às vezes eu vou usar uma planta, então assim, que nem você falou, grávida não pode usar planta, tem que tomar muito cuidado. Se eu tenho pressão alta, eu preciso ver a planta. Então eu queria que vocês colocassem falassem um pouco mais sobre esses cuidados que eu tenho que ter para consumir uma planta. Na utilização da planta, Fê, por isso que a gente sempre fala que tem que procurar uma pessoa que conheça, né? Ou você vai direto, hoje tem muitas farmácias de manipulação que tem farmacêuticos ótimos, né? Que entendem realmente. Então, porque primeiro, você precisa saber quando você vai comprar, porque às vezes você não quer mandar manipular, você prefere tomar um chá. Aí você vai numa casa de ervas e compra um chá. Você precisa conhecer a planta. A parte anatomia mesmo da planta, porque tem planta que os princípios ativos estão nas folhas, em outras está no caule, às vezes está na raiz, que nem eu comprei uma vez um pacotinho de melissa e só veio tronquinho, não veio folha. E os princípios ativos dela tá mais concentrado na folha. Não que não tenha, mas a concentração maior é em algumas partes, né? Que nem a gengibre, por exemplo. Ela tem uma folhagem linda e dá uma flor linda, mas os princípios ativos dela tá no rizoma dela, né? Então, conhecer a anatomia da planta, saber assim, onde tá os princípios ativos para aquilo que você quer e pesquisar sobre os efeitos colaterais, né? Os efeitos colaterais é muito importante. Olha, por exemplo, uma pessoa que ela toma um remédio, um ansiolítico, um psicotrópico que ela toma, ela não pode tomar mulungu. O mulungu ela é uma planta que é para ansiedade, para crises fortes de ansiedade, então você não pode misturar planta com medicamento. Porque vai potencializar. Vai potencializar, e isso é um perigo, porque pode até matar. Exatamente. Então, assim, por isso que tem que realmente procurar um especialista. É excelente o mulungu? Quem não toma medicamentos assim de psicotrópicos ou para ansiedade, ótimo, você pode tomar, só que com cuidado também, né? Porque o mulungu, ele é um ansiolítico muito potente, né? Então, na verdade, tudo que a gente vai fazer tem que ter essa parcimônia, né? Porque você tem que saber, porque não é porque você foi prescrito uma planta para você que você pode tomar pro resto da vida. Você não pode. Você tem um medicamento. Você tem um período. Tem um período. A planta é tratamento. Você vai tratar que nem remédio. Você não vai tomar pro resto da vida. É medicamento. Então você vai usar e vai usar no tempo. O único que você pode comer tomar pro resto da vida é na sua alimentação. Isso. Então, que eu falei, você vai fazer uma couve, você vai fazer um brócolis, todas elas têm o seu potencial vitamínico, o seu potencial para tratar de câncer, todas. Ele é um fitocomplexo, eu falo da couve porque eu sou fã dela. Ela trata de quase tudo. De estômago, ansiedade, pressão alta. Ela trata de câncer. Então você vê que maravilha que é. Se você comer uma vez por semana, não é porque você tem que falar assim, nossa, mas eu tenho que comer um monte. Você tem que comer uma vez por semana. Então você vai comer assim um pouquinho da couve na sua alimentação. Tem que aprender a fazer, porque não vai ficar aquela coisa torrada, né? Tem que ser uma coisinha gostosa. Você vai comer a couve, você vai comer no outro dia o brócolis, você vai comer a cenoura. Você vai enriquecendo os seus pratos, né? E aí você tá realmente, assim, precavido de doenças, se você tem uma alimentação perfeita, né? Lógico que as doenças vêm, então aí a gente tem que intensificar e tem que usar determinadas plantas para realmente fazer o tratamento, né? Então, por isso que a anamnese, ela é essencial quando você vai tratar uma pessoa. É realmente esmiuçar a vida da pessoa, né? Saber se ela tem alguma complicação, se ela tem alguma doença de base, o que ela toma de medicamento, porque aí, senão você, que nem a Elaine falou, você vai dar um mulungu e você vai deixar a pessoa, vai causar, você nem sabe os sintomas. A grávida, gestante, eu sempre falo que é uma coisa delicada, que você não prescreve nada no seu médico dela, porque se ela aborta aquela criança, é uma responsabilidade tua, você deu uma planta que dava contração uterina, e aí ela abortou. Então, ou causa, que nem a Elaine falou, uma má formação do feto. Então, e crianças também, criança você tem que ir com parcimônia. Porque a dosagem é diferente. É diferente, né? É igual na Para alopatia, pessoas né? idosas também, né? É igual da alopatia, né? Tinha uma professora de farmácia que falava que o que é você pode tomar
4 doses a mais de uma medicação, você é adulto, mas uma gota a mais para uma criança pode matar. Então, esse cuidado que a gente tem que ter de realmente pesquisar tudo isso, porque as plantas, que nem a Elaine falou da couve, que ela tem tudo, porque elas são um fitocomplexo. Tem planta, gente, que é uma coisa assim maravilhosa, que nem o crajiru, né? O crajiru, você faz uma tintura dela, você olha no vidro, ela é bom para anemia, ela é anticancerígena, tudo. Tem uma infinidade de benefícios, aumenta muito né? A ferritina, né? Aumenta a ferritina. Então, você olha no vidro a tintura, parece que tem ferro ali mesmo. Verdade. É perfeito. Você olha assim e fala, gente, parece que tem ferrugem aqui dentro, né? E crajiru, gente, é uma planta assim, que quando eu quis tê-la, né, que nós tratamos, acompanhamos uma amiga nossa que estava com câncer, né? E a gente precisava do crajiru e era difícil de achar. Achamos a muda, comprou na internet, Ela né? comprou na internet. E aí dessa muda, nossa, um monte de pé. Um galinho dela faz um monte de pé. Então, a gente tem que ter uma hortinha em casa, né? Com coisas essenciais. Tem que ter uma melissa, tem que ter uma hortelã, tem que ter um crajiru ali. Alecrim. Outra planta que eu vejo que tem que ter em casa é bálsamo. Essa é fundamental porque ela é pro estômago, ela é pro fígado, ela melhora muito a nossa tensão, a tensão arterial mesmo, ou se tá para cima ou se tá para baixo, ela é excelente. E para problemas respiratórios Então, a gente tem que ter uma hortinha. Quem não tem, paciência, não vai pôr o bichinho no vaso, não. Mas Uma hortinha na compra seca, porque a seca, quando você compra a planta seca, você fala assim, mas ela não tá com tantos princípios. Não, ao contrário. Quando ela tá seca, ela retém mais os princípios ativos. Tá mais concentrado. Pode usar a seca. Então, quem não tem uma hortinha, tem pelo menos algumas ervas em casa. Porque ela é natural, Fer, ela tem a água, né? Ela tem água. E aí, quando ela desidrata, saiu toda a água e ficou só os princípios ativos. Olha, e a gente tinha essa ideia, eu tinha, né? Eu falei assim, eu prefiro a natural, pegar ali e fazer, tem mais propriedades do que a outra. Por isso que quando você vai fazer, que nem ele falou, da plantinha seca, você põe uma colher de sobremesa. Da planta natural, você põe uma colher de sopa. Tem que ser mais. Por isso que é importante saber a origem de onde vem essas... Também, Miquel, porque às vezes se a pessoa... Eu sempre falo que a pessoa, antes de comprar uma planta, ela devia pesquisar na internet e ver como que a planta é. Exato. Porque você vai comprar, você não sabe, aí você fala, putz, tá escrito que é tal planta, mas será que é isso mesmo? Você não sabe. Depois que a folhinha já tá seca, você fala, uma parecida com a outra, será que é mesmo? Sabe de né? onde vem, Miquel? Principalmente porque os princípios ativos da planta, eles sofrem muita interação do meio onde ele foi plantado, da forma como ele foi plantado. Vamos supor, você tá andando na beira de um esgoto, aí você vê lá um monte de plantinha, nossa, ali... Erva botão. Bastante botão. Essa erva botão, gente, teve uma época que eu já andava assim, ó. Eu sou muito fã da erva botão. A Elaine também. é fã da erva botão. Aí ela falava assim, eu preciso da erva botão, ela tava tratando alguém. Ela falava, preciso da erva botão. Aí eu ia fazer caminhada, eu ficava assim, ó. Onde eu via erva botão, eu voltava com um monte de erva botão. Então, às vezes, você tá pegando do lado de um esgoto, aquela planta Não tá pode. contaminada, né? Então, você precisa saber. Ou de estrada que tem poeira, você também não pode, Exatamente. né? Então, você tem que pegar a planta, a higienização dela é outro fator muito importante, porque às vezes você pegou lá do seu jardim, mas ela sofreu, ela estava ali na poluição, então ela tem substâncias ali que são tóxicas para você. Então, você precisa saber como manipular ela para poder preparar o seu medicamento. Sim. Porque às vezes essa falta de informação acaba deixando na descrença o fitoterápico. Porque aí você usou da maneira errada, usou de forma errada, aí você fala, isso daí não presta. Funciona. Pra mim não funciona, né? Porque aí fica na descrença, porque você fez as coisas erradas, né? Sim. Então, por isso que o conhecimento é tudo, né? Isso é verdade, porque assim, às vezes as pessoas falam, não deu certo, eu fiz, não deu certo. Mas pode ser que tá na dose errada, é que nem medicamento. Você tá na dose errada, você tá tomando errado, na quantidade preparando errado, a planta errada. No tempo errado, porque a pessoa ela quer o imediatismo, né? A planta ela tem que recompor o seu corpo. Então, assim, quando você toma um medicamento alopata, é muito rápido. Aí a planta ela precisa de um tempo para ela recompor. Ela não só tira
a sua doença, ela vai recompor. Então você precisa de um tempo As questões para energéticas, a né, questão Elaine? energética para ela recompor. Mas ela faz. Isso com certeza ela deixa assim você em ordem, mas em ordem mesmo. Ela tá falando da erva botão, que eu sou fã, eu sou mesmo. Porque a erva botão é uma plantinha que ela parece um botãozinho mesmo, sabe? Não é difícil de achar, a gente que não tinha esse conhecimento, mas até a gente acha. Onde nós moramos, então, tem muito, né? Então, assim, a erva botão ela é muito boa pro fígado. E se você tomar um chazinho todo dia, mesmo que você não tenha um problema de fígado, mas você ajuda muito no colesterol. É um galinho assim, ó, um galinho Uma proteção. uma proteção, uns 5 centímetros. Ela é fato protetor, né? É, uns 5 centímetros de que você tenha dela, que você faz um chazinho, não precisa ser todo dia, um dia você faz, você toma uns 3 dias, depois você para, ela é excelente. E essa questão, né, Elaine, da gente, dessa afinidade que a gente quer com a planta, de você atrair, né? Porque na época da erva botão, eu ainda não conhecia a erva botão. Aí a Elaine apresentou a erva botão. Aí, todo lugar que eu ia ficava olhando. Agora ela brota na minha casa em tudo que é vaso. Em tudo que é vaso. Em casa Outro também. dia plantei lá uma flor lá, quando eu olhei, Erva botão. cheio de erva botão. Falei assim, ela tomou conta. Ela toma conta. Então, é igual quando você também é quitoco, né? Ah, é. Quando você... Eu queria tanto uma planta chama Kitoko. E essa planta é para câncer. E eu falei para dele, eu preciso dessa planta. E eu não Fomos no achava. Ceasa, né, Fomos no Elaine, Ceasa. várias vezes. Procuramos, perguntamos pra um monte de gente, não achava. Aí um dia eu tava no meu quintal, olha lá. Nasceu no meu quintal, eu não plantei, eu não vi nada, e ela nasceu. Acha que é uma coisa normal? Não acho. É a comunicação da planta. comunicação da Ó, planta. a sua roseira falou, ó, que toco. Aparece aqui que eu tô Ela precisando. emitiu esse pensamento e a Exato. planta, ela... Fala assim, é de mim que você tá tudo precisando. interligado, né? É de mim que você tá precisando, tô aqui. Wi-Fi da terra, Exatamente, entendeu? E foi mesmo. É. Aí apareceu. Não, a gente tá brincando, mas é mesmo, é isso que acontece. Isso acontece, né? Essa comunicação. Então, quando você quer muito, agora eu sei que tem erva botão no meu quintal pra tudo que é lado. É verdade. A Elaine não quer mais erva botão. Agora ela tem lá. Deixa eu falar um negócio aqui que eu vi nos YouTube aí, que nós também somos, mas assim, ó. Gente, não vai dar um de besta, né? E ficar assim com a planta. Eu vi uma mulher fazendo. Faz conta que a mão da dele é uma folha. Muito obrigada. E não sei, gente, não precisa nada disso, entendeu? Porque assim fica tão mística a coisa. Quando você vai falar com Deus ou você vai agradecer, você só pensa, né? Porque a planta ela tem a comunicação dela, mas as nossas ondas mentais também chegam. Então, assim, você não precisa ficar fazendo um ritual para isso. Você estando bem com a sua energia já é uma coisa que você vai aproximar da planta, você vai estar bem. E que também, que a hora que você for trabalhar, mentalmente, você agradece por ela estar ali, agradece a Deus por ter feito. E fala assim, ó, vamos junto trabalhar, me dê a sua permissão, então. Mas mental, não precisa ficar fazendo toda aquela presepada, que isso é muito feio. E né? mesmo porque, né, Elaine, eu lembro que uma vez você falou pra gente que, até por causa dessa questão energética mesmo que você tanto falou, que às vezes aquele toque da gente é muito violento pra planta, É né? violento. Eu lembro que você falou pra gente que ela é como se ela levasse um choque. Exatamente. Né? Ela é muito sensível. Nós estávamos num jardim. É. E sabe, a Deli que tem essa mulher. eu Nós estávamos no adoro. jardim e ela adora a planta. É isso. Ai, que roça bonita. Eu falei, Deli, coitada, parece que ela tomando um soco. Aí ela explicou pra gente que, por mais que você goste, mas o seu toque pra ela é agressivo pra ela. É, porque é a sua energia, né? Você tá passando. É diferente. Tanto é que tem aquela planta que chama dormidinha, alguma coisa assim, que você toca nela e ela se fecha Sim, todinha, Mas é né? legal, hein? Desculpa aí, mas é legal. Você não. Mas é legal, mas você vê que legal? Eu vejo assim, olha a reação dela, né? Ela não me toca. Exatamente. Ela se fecha, ela não quer o contato com você. Minha energia não bateu com a sua. Aí ela se fecha. Vai cuidar da sua vida. Pensa, né, pra quem acha que é um ser insignificante, que não tem vida. Gente, elas se bastam, né? Porque bastam. elas não podem sair do lugar igual a gente. Os raios de sol tá queimando ela não pode fazer igual a gente, vamos se proteger. Ai, um bichinho tá atacando ela, ai, vamos sair daqui. Não, ela não pode sair do lugar. Mas aí ela ela tem tem a toda a própria proteção proteção. dela. E aí ela desenvolve conforme a necessidade. Assim como eu também estava lendo um material que falava das plantas egocêntricas. Que diz que elas exteriorizam pelas raízes delas substâncias
para que elas não gostam de concorrência. Então elas não querem concorrer ao solo, não querem competir, não querem competir o solo, a água. Então elas não, nada em volta dela, não nasce nada, porque elas não querem competir com outras espécies. Diz que uma que, não sei se é bem isso, né? Estava no estudo, que uma que é bem assim é o eucalipto, que diz que em volta dele nunca nasce nada, porque ele não quer competir com outras espécies. E tem outra que é solidária, que é a Greenville. A Greenville é aquela árvore que ela é pivotante, a raiz dela, né? Ela enche de minerais na raiz dela, em volta dela. Aquela terra é totalmente rica. Nossa, que legal, dela, né? Você vê? Então você vê, né? A planta, a gente acha assim, momentos significativos com a planta. Eu vou ter esse momento significativo com a planta se alguém me dá um vaso, se alguém me dá um buquê de rosas. Não é. Se eu comer uma couve. Come uma couve! Come uma couve que você tem um momento significativo. Mas se você prestar, que a gente estava falando, momento significativo é você prestar atenção. Então, se você, na hora da sua refeição, você vai prestar atenção naquela couve, naquele brócolis, a potência de minerais que ele pode trazer para você, uma vida que ele pode trazer para você, e você parar para pensar que aquilo é uma criação, para você parar para pensar que ele está ali só para te dar coisas positivas. Então, assim, é o que a gente fala, momentos significativos é cada segundo, é você prestar atenção no seu segundo da vida. Entende? Que nem a gente estava falando, passeia num parque, olha uma árvore, isso é um momento significativo. Eu não sei se você vai lembrar, né? Eu acho que a Elaine vai lembrar. Uma vez a gente foi acampar, e a Elaine ficou de fazer a salada. Não dá significado ao que eu fiz. Agora eu tô dando. Tá? Tô dando significado. Passou muitos anos, né? Bastante. Então, a gente tava jogando tênis, né? E a Elaine foi fazer a salada do almoço, né? Quando a gente foi comer, né? A gente foi comer, ninguém sabia o que era aquela planta, não era? A gente não sabia. E era amarga ainda, né? Aí é serralha, gente. Tipo esse serralha. Que é ótima. E ela achou lá. Tá vendo? Ela achou lá e a gente, mas de onde apareceu? Tinha ali. E a gente comendo, assim, tipo, meu Deus, isso é veneno, né? O que a gente vai fazer? E a gente comeu, entende? Então, é um momento significativo que a gente lembra, que nem ela falou que a planta chama serralha. Então, deve ter muitos princípios ativos, propriedades pro nosso bem, né? Então, assim, foram momentos significativos que a gente teve. Lembra disso até hoje. Por isso até hoje. Marcou mesmo, né? Marcou mesmo, né? E o que mais marcou é assim, uma planta que ninguém nunca viu, a gente não sabia de onde ela tinha achado aquilo, quando a gente olhou no meio do camping, tinha no campo do camping, a gente falou, meu Cristo, ou ela tá matando todo mundo aqui envenenado. Aí o Cristo respondeu pra você, fui eu que fiz. Aí o Cristo foi você que não ouviu. Coma! Hoje vocês estão bem saudáveis. Então, é demais, né? E uma coisa que a Elaine estava falando, né, Fer? Que quando, às vezes, você quer um efeito imediato, né? E foi esse imediatismo que distanciou tanto as pessoas da natureza, né? Foi esse imediatismo. Então, se a gente vê lá na antiguidade, as plantas foram muito utilizadas, depois veio a Idade Média, né? Por alguns fatos, era considerado quem trabalhava com planta era bruxa, né? Então não podia usar. Aí algumas religiões monopolizaram, né? Acho que sim. Acho que nós somos bruxos, hein? Ainda bem que não queimam mais, hein? De uns anos pra cá, eu tava lendo que depois de Paracelso que começou a retomar essa busca das pessoas. Porque como hoje as pessoas dificilmente tomam uma medicação que não causa efeito colateral, as pessoas estão começando a pensar um pouco sobre isso, né? Sim. Então essa busca, eu estava até ouvindo uma pessoa da Anvisa falando, que é o órgão que regulamenta, né, o uso das plantas, dos fitoterápicos, e ela estava falando que hoje é tudo muito regulamentado, né? Então, graças a Deus, ela falou que hoje existe faculdades que até tempos atrás as faculdades de medicina não tinham uma grade que falasse das plantas.
do benefício das plantas, dos Hoje tem até fitoterápicos. faculdade. Hoje graças a Deus. tem, né? Por causa hoje está se falando muito na medicina integrativa, né? É. Porque como a gente foi muito separado, agora a gente está tentando juntar a gente de novo, né? É. E tratar a gente de forma integral. Como um todo, né? Como um todo, e não né? só um corpo, uma pessoa que tem espírito também, né? Isso, Que tem energia, né? É isso. Então hoje tá voltando, né? As pessoas estão retomando. Então, mas foi esse imediatismo de querer tudo ali, porque lógico, é mais fácil você tomar um remédio, já cortar aquilo que você está fazendo, do que você ir usando um fitoterápico, esperar, que nem a Elaine falou, né? Toda a acomodação dele, todo o trabalho que ele está realizando no seu ser integral, né? Porque ele age integral, né? Então, esse imediatismo que faz com que as pessoas... E a alimentação, né? Porque como a Elaine falou, a alimentação, o alimento é um remédio, né? Mas, só que também é uma coisa que dá trabalho, você comer natural, né? Porque lavar um pé de alface dá mais trabalho do que você abrir uma lata, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com Mas esse a imediatismo, lata é né? ultraprocessado, tem conservante, Exatamente. faz mal para a saúde e te mata de câncer. Exatamente. Não coma. Então, momentos significativos. Vamos fazer uma conclusão, porque o tema foi. E claro, gente, a gente queria ficar aqui com elas mais tempo, mas infelizmente não dá. Como vocês concluem momentos significativos com a planta? Olha, desde que você falou desse tema, para mim é assim, o momento significativo é você dar significado aos momentos da sua vida. Então, os momentos significativos, eles só vão existir quando você dá significado na sua vida. Quando tudo na sua vida tem um significado. Eu tomar uma água, eu comer, eu tomar um banho, ou eu realmente interagir com o mundo. Então, o significado que o mundo tem para mim são momentos da minha vida que faz ela um completo. Então, a planta, ela tem que estar tendo significado na minha vida como um ser que sem ela eu não existo. Se ela não existir, eu não existo. O significado dela é tão grande, que o momento de eu existir agora é porque ela existe. Quando você falou desse tema, a gente até andou conversando, né? E eu pensei muito nisso. E não copiando a Elaine, mas eu pensei muito nisso, que a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um significado para a minha vida. Porque se a minha vida não tem um significado, nada à minha volta tem um significado, né? Então, o primeiro significado que eu tenho que dar é para a minha vida, porque aí eu vou conseguir perceber as outras vidas que tem à minha volta. E se você não percebe a vida da sua volta, você não se percebe. Não se percebe, não é? E dá um significado para tudo, que eu lembro que uma vez a gente estava estudando sobre hábitos, né? E eu lembro que a Elaine falou assim, os hábitos, você pode transformar um hábito que é automático num hábito que seja realmente positivo e produtivo para você. Ela até deu exemplo, né? Quando você está lavando uma louça, é um hábito automático. Você comeu, acabou, tal, vai lavar a louça. Mas, se você, a hora que você está lavando aquela louça, você pensa naquele elemento que você está utilizando, que é a água, nos benefícios dele, o porquê você lava, no benefício de ter a limpeza, tudo, tem um outro significado, aquele hábito, aquele movimento que é automático. Então, eu acho que um momento significativo com a planta, a primeira coisa que eu tenho que fazer é realmente dar um significado para a minha vida, para que aí eu consiga me perceber, que nem ela falou, né, como um ser, né, e conseguir perceber os outros que estão à minha volta. Senão, nunca vou conseguir perceber. A gente sempre fala, você não dá aquilo que você não tem, né? Exato. Então, se eu não percebo a mim mesmo, como que eu não tenho um significado da minha vida, como que eu vou perceber o outro? Como que eu vou perceber esse ser que o som dele, como eu não tenho uma sensibilidade tão apurada, eu não escuto, não é? Então, como que eu vou perceber isso, né? Então, eu acho que para mim ter significado, um momento significativo com a planta, tem que partir de mim primeiro, desse significado que eu dou para minha vida, né? E a conclusão é que eu não sei nada. Eu concluo que... Eu sei muita coisa e eu preciso desenvolver esse meu lado, dessa sensibilidade, e vocês me ajudaram demais, né? Demais, espero que foi significativo. tenha ajudado, né, as outras pessoas também que estão assistindo, que é muito importante. E é uma questão realmente de inteligência, né? Se a gente perceber que a gente só vive porque as plantas existem. Sem elas, claro, a interação dela com o sol, com todos os elementos, mas ela faz um papel fundamental na nossa vida, na nossa saúde, na nossa disposição, na nossa felicidade.
Então, realmente, ter uma reverência em relação a elas, né? Ter essa sensibilidade é fundamental. Sem isso, a gente nunca vai poder ser feliz. Eu queria falar que esse momento, para mim, é muito significativo. Ai, que ótimo. A gente fica feliz. Maravilhoso estar aqui. Obrigada. Estar aqui com a Elaine aprendendo um monte de coisa. E a gente aprendendo com vocês. Muito bom, muito bom. Sou muito grata a tudo isso. Bom mesmo. Obrigada mesmo. Gente, pra mim, momento significativo com a planta não tem como você viver sem elas, né? Porque você precisa respirar. A planta, ela purifica seu ar, né? Então não adianta você falar que você não dá uma importância para a planta. Então, se você não dá uma importância para a planta, você está com foco errado na sua vida, que nem elas falaram. Se você não tem essa harmonia na sua vida, como é que você está vivendo? Você está vivendo no automático e está vivendo com ingratidão, né? Porque é que a gente fala, né? Você tem que ser grato a tudo e a todos, né? Principalmente as plantas. Então, o que eu aprendi aqui hoje com elas, não tomar mais tanto chá de gengibre, né, que faz mal, mas eu aprendi assim, que a importância, eu não tinha essa visão, tanto, como ele falou, a gente tem que aprender muita coisa de planta, né, elas sabem muito, até quando eu tô com algum problema, o Fábio também, a gente recorre a elas, por isso que a gente trouxe elas para vocês. Então, assim, eu tenho que estudar muito mais sobre plantas, né? E é um mundo que a gente tem que aprofundar na nossa vida. Porque, assim, faz parte da gente. Tem que ter essa harmonia. Então, o momento significativo com a planta foi isso hoje. Deixa eu falar um negocinho, Fer. Logo, logo nós vamos estar fazendo um trabalho que você escreveu. Gente, o spoiler, deixa eu falar. Eu ia falar desse spoiler. Ela estava esquecendo. Não tava, não! Esquecemos. Eu já tava lembrando. Eu já ia cutucar ela aqui, ó. Gente, deixa eu contar aqui. Essas duas aqui, eu posso falar abertamente, assim? Pode. Então eu vou falar, hein? Ó, agora não tem mais censura. Elas estão escrevendo um livro... quer dizer, escreveram um livro sobre plantas, tá? Vai ser um curso, ó, a informação tá chegando agora, quentinha pra vocês. Tá vendo aqui, ó, no ponto. Vai ser um curso sobre plantas. Então, gente, o que vocês tiveram foi quase nada da informação que elas têm, entende? Então, a gente vai passar para vocês quando elas lançarem esse curso, quando lançar o livro, tudo certinho, tá? Elas vão fazer um Instagram também, tá tudo encaminhado para ter mais informação sobre isso. Vocês não podem perder. Então, assim, se vocês ficaram aguçados, já começaram a falar, gente, essas moeradas aí da planta, nossa senhora, ela falou isso é bom, a Mora falou, o manjericão não pode, Elaine não pode. Então, olha só quanta informação da planta que vocês vão ter tudo com isso, com elas, no curso e no livro. Olha que bacana. Também, Fer, tem assim, o grupo Os Cavaleiros, companheiros, né? Companheiros da Távola Quadrada, que eles fazem um trabalho sobre espiritualidade e o podcast dele vai sair logo no ar agora. E eles fazem um trabalho de toda informação de determinismo, destino, livre-arbítrio. Eles vão abordar sobre religiões, reencarnação, desencarnação, toda uma passagem da vida, da morte. Então, eles vão fazer um monte de informação sobre ética, moral. E eles vão lançar também logo o podcast deles. Então, maravilha. Vamos fazer o seguinte? Não sei se vai concordar. Já concordei. Então tá bom. Eu tenho umas ideias aqui que às vezes eles ficam loucos comigo, tá? Então, a gente... Como é que eles chamam? Companheiros da Távola Quadrada. Ai, meu Cristo. Companheiros da Tábula Quadrada. Távola Quadrada. Nós convidamos vocês para se apresentarem no nosso podcast. Olha, Ao vivo, o que você acha? perfeito. Tá convidado, feito o convite. Olha, gente, eu vou falar, Então, aqui nos bastidores tem um membro deles. Então, se ele aceitar, eu já vou falar agora pra vocês. Vocês aceitam? Aceito. Olha, ó. Não perca. Não percam, aceito. Convite aceito. Depois você avisa o seu grupo lá, os componentes do seu grupo, que você entrou nessa roubada com a gente. Vai ser maravilhoso. Eles têm informações assim fantásticas. Maravilha. Então já vamos agendar isso aí já. Certo, gente? Nova fase. Nova fase. Mais um podcast para vocês de
criando momentos significativos. Espero que vocês tenham gostado das plantas, a energia das plantas. Vamos ter mais podcast sobre esse tema e vou fazer outro spoiler aqui. A gente também já está pensando na próxima temporada de podcast, certo? Então, gente, até a próxima. Muito obrigada. Não esquece de dar aquela curtidinha, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E comenta aqui embaixo. Comenta, porque toda vez que a gente está tendo o podcast, lança toda vez às 8 horas da noite na quarta-feira. A gente tá assistindo junto e tá esperando vocês lá comentarem pra gente responder logo em seguida. Certo, gente? Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Obrigada a vocês. né? E Foi uma alegria. foi um Nossa, prazer gente, enorme, muito foi um bom. momento muito significativo pra gente. pra Esses gente. dois são ótimos. Ah, Tchau, obrigada. gente. Obrigado, viu? Tchau, gente. Tchau.